Tito, capítulo 3, versículo 1. Lembra-lhes que se sujeitem aos governadores e autoridades, sejam obedientes, estejam preparados para toda boa obra. Que a ninguém difamem e não sejam briguentos, mas pacíficos, mostrando toda a mansidão para com todos os homens. Outrora nós também éramos insensatos, desobedientes, extraviados, servindo a várias paixões e prazeres, vivendo em malícia e inveja, odiosos e odiando-nos uns aos outros. Quando, porém, se manifestou a bondade de Deus, nosso Salvador, e o seu amor para com todos os homens, não por obras de justiça que houvéssemos feito, mas segundo a sua misericórdia, Ele nos salvou mediante a lavagem da regeneração e da renovação pelo Espírito Santo, que Ele derramou ricamente sobre nós por meio de Jesus Cristo, nosso Salvador, a fim de que, justificados por sua graça, sejamos feitos seus herdeiros, segundo a esperança da vida eterna. Ao lermos um texto como esse, nós começamos a questionar a respeito de tudo que nós temos visto, ouvido, como têm procedido os nossos governantes, se suas ações são lícitas ou ilícitas. E a Bíblia nos ensina a nos submetermos, a nos sujeitarmos a toda autoridade, porque toda autoridade ela é constituída por Deus. Pense que antes de conhecer Jesus, antes de nós termos o entendimento da palavra de Deus, antes de conhecer a verdade acerca das Escrituras, estávamos na mesma condição de homens e mulheres distantes, afastados de Deus, longe das promessas do Senhor, mas por ato de bondade do próprio Deus, não pelas nossas obras, não por aquilo que nós fazemos, que aparentemente traz uma ideia de ser bom, de ser justo e de ser, de certa forma, relevante para com a sociedade, talvez por atos de bondade social, ajuda aos necessitados, e tudo isso é válido. Mas não é por isso que nós temos a salvação, porque a salvação ela se manifesta através de Cristo Jesus na cruz do Calvário, quando Ele morreu por cada um de nós, se fazendo pecado, se fazendo maldição no nosso lugar. E esta ação de Jesus naquela cruz nos deu um livre acesso novamente à presença de Deus. Voltamos a ter um acesso à presença de Deus. Mas isso não nos dá o direito de começarmos a olhar para aqueles que ainda não conhecem a palavra, que não conhecem a Cristo, sejam governantes, sejam pessoas da nossa família, sejam amigos ou pessoas que nós convivemos diariamente, e nós julgarmos as pessoas, nós criticarmos, lembrando como a palavra de Deus diz que outrora nós também éramos insensatos, desobedientes, extraviados, servindo a várias paixões e prazeres. Nós estávamos na mesma condição. Bem, mas o que então eu devo fazer como cristão? Qual deve ser a minha postura como cristão? Então eu vou para 1 Timóteo, no capítulo 2, que diz assim: Exorto, pois, antes de tudo, que se façam súplicas, orações, intercessões e ações de graça por todos os homens, pelos reis e por todos os que exercem autoridade, para que tenhamos uma vida tranquila e sossegada em toda piedade e honestidade. Então, nosso papel como cristão é orar. O nosso papel como cristão é nos submetermos, nos sujeitarmos às autoridades. Veja bem, até onde deve ir a minha sujeição e a minha submissão? Até o momento que a minha fé, que a minha regra de fé, que a palavra de Deus não é colocada em jogo, em risco. Até o momento que a minha postura como cristão não fique comprometida. Eu devo me submeter sim, porém, a partir do momento que me é exigido mentir, roubar,
compactuar, ali o meu compromisso encerra. Porque o meu compromisso, em primeiro lugar, é com a palavra de Deus. Fora disso, o meu papel como cristão é orar, interceder, fazer súplicas diante de Deus, para que possamos ter governantes, para que possamos ter pessoas legislando, para que as leis que estão para serem aprovadas sejam justas, sejam boas e que tenhamos aí sim uma vida sossegada, uma vida tranquila e que a gente possa desfrutar de uma vida em paz. Se você almeja ter uma vida como essa, ore, clame e não seja como pessoas que ainda não conhecem a Cristo, que não tiveram a revelação acerca de Jesus, têm agido diariamente, mas seja diferente. Busque os conselhos, as instruções através das Escrituras. Deus abençoe.